Com vocês, a nossa cantata de Natal, Leão e Cordeiro. Patmos era uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, um lugar isolado no tempo do Império Romano. Era usado para enviar exilados políticos e religiosos que Roma queria silenciar. Entre eles estava João, seguidor de Jesus. João foi banido por se opor ao culto à deusa Diana e ao imperador Domiciano em Éfeso. Mas naquele lugar solitário, onde parecia que tudo havia acabado, Deus abriu o céu e mostrou eventos que hão de acontecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Eu sou João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, fui lançado nesta ilha, chamado Pátio. Aqui o silêncio fala, a solidão grita, mas foi neste lugar que os céus se abriram diante de mim. Depois dessas coisas, olhei, eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, me disse: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito. Eis que estava um trono no céu, e sobre o trono um assentado, e todos clamavam sem cessar, dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então vi, na destra daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
João, o que aconteceu com você? Seus olhos brilham como se tivesse visto algo além dessa ilha. Diga-me, o que você viu? Eu vi o céu se abrir, vi o trono do Altíssimo, e diante dele estava o Cordeiro, o Cristo, aquele que venceu. Então, é por causa dele que você está aqui? É por causa de Jesus que você foi exilado nesta ilha? Conte-me mais, por favor. Quem é ele? Mas você quer saber desde o começo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Então, esse menino, nascido em Belém, é o Filho de Deus? Mas, como todos o reconheceriam, ele não nasceu no palácio, mas de uma manjedoura. É verdade. Ele não veio como os homens esperavam, mas no tempo certo apareceu João Batista no deserto, preparando o caminho para o Messias. Mas entenda, João Batista não era luz, ele veio apenas para dar testemunho da luz. O Cordeiro é ele mesmo, o Messias prometido.
pessoas? Ele falava só com os religiosos e os sábios? Não, ele falava com todos, os pobres, os doentes, os pecadores, as mulheres, até mesmo aqueles que eram rejeitados. Um dia Jesus estava cansado da viagem e parou junto a um poço de Jacó, em Samaria. Os judeus e os samaritanos não se davam bem, mas Jesus não olhou para as diferenças. Enquanto descansava, uma mulher samaritana veio tirar água. Então Jesus conversou com ela e revelou que conhecia toda a sua história, mesmo sem ninguém ter contado. A mulher ficou maravilhada e percebeu que estava diante do Messias. Jesus não viu uma mulher qualquer, nenhuma estrangeira. Ele olhou para o coração. Ele era e é a água da vida. Dai-me de beber um pouco de água, tenho sede. O quê? O senhor está falando comigo? Como pode o senhor, um homem judeu, dirigir-se a minha palavra a uma mulher samaritana? Se você conhecesse o dom de Deus, quem lhe pede água, você lhe pediria água, e eu lhe daria água viva. Senhor, esse poço é muito fundo. Não tem como o senhor tirar água daqui. Seria o Senhor maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço para que pudéssemos alimentar, dar água aos nossos gados, aos nossos familiares? De onde viria essa água viva que o senhor está falando? Quem beber desta água, terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der será fonte a jorrar pela vida eterna. Dá-me de beber, pois eu tenho sede. Eu estou cansada. Eu já procurei tanto. Eu não quero mais vir aqui. Dá-me dessa água. Eu preciso dessa água. Eu sou o Messias, aquele que fala com você. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia.
de todos os lugares, homens, mulheres e crianças. Uns traziam os enfermos, outros vinham apenas para ouvir suas palavras. Ele falava com autoridade, curava com compaixão, e o povo dizia: nunca ninguém falou como este homem fala. Quem é esse, que até os mortos obedecem? Esse é Jesus, e muitos creram nele, porque viram com os próprios olhos que o poder de Deus estava entre os homens. Quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor.
última noite, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mas ainda havia instruções para nos dar. Mas antes da dor, veio a mesa. Eu estava lá, o João, o discípulo amado, estava reclinado ao lado do Mestre. Nunca esquecerei de suas palavras. Naquela noite, ele serviu, amou e se entregou. O cordeiro estava pronto. Eu sinto no meu coração
E Jesus foi condenado à crucificação, mesmo não achando motivo algum de acusação. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira. Eu estive lá, junto à cruz. Vi o Cristo, o Cordeiro semado, pendurado entre os céus e terra. Foi desprezado, ferido, rejeitado, o inocente, condenado como malfeitor. E ainda assim, em seus lábios não havia ódio, mas amor. E o Cordeiro foi imolado, mas não derrotado. Seu sangue resgatou a muitos. Seu sacrifício abriu para nós o caminho eterno. Ele esteve aqui, andou entre nós, humano se tornou o mensageiro da paz. Veio para ser libertar, veio para morrer em seu lugar.
fim? Ele morreu mesmo? Aquele que se dizia ser o Filho de Deus foi crucificado. Não, filhinhos, não terminou ali. Vocês não entendem. A cruz não foi o fim. Foi o que todos pensaram. Mas eu vi com meus próprios olhos, o túmulo estava vazio. O cordeiro que havia sido morto venceu a morte. A morte foi vencida. A vida triunfou. E para sempre ele reina. No primeiro dia da semana, olha o que aconteceu. Vi Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levantava sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos abriu. E aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, e eles perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu mestre Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltou para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua lhe aparece e lhe pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que me busca?
Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Eu, João, o último dos apóstolos, ainda vivo, fui levado pelo Espírito e vi o céu aberto. Vi o Cordeiro, o mesmo que foi morto para redimir a humanidade, e ressuscitou para reinar e julgar com glória e a majestade. Ele é leão da tribo de Judá. Então vi um novo céu e uma nova terra, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada para uma noiva adornada para o seu marido. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória o adorar. Mas como o leão mugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido.
o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Maranata, ora vem, Senhor Jesus!